Hoje nós temos o costume de aproveitar a mão de obra qualificada quando se faz presente. E agradecemos a irmã Dani, que hoje iria repartir a mensagem conosco. E ela vai fazer sábado que vem, já está agendado, né, Marcos? O Marcos conversou com ela, né? Deu certinho, né, Marcos? E nós temos o pastor João Marcon. Alguns já conhecem ele, né? Ele é fruto da terra de Xaxim, é isso? E a esposa dele é de Guaraciaba. E graças à esposa dele, ele está aqui hoje, né? Senão ele não teria parado, né? Em Guaraciaba, né? Mas a sogra, é isso aí. Então nós queremos convidar o pastor aí, nos minutos a seguir. Muito bom tê-lo conosco, já não é a primeira vez, né, pastor? E a gente até sentiu falta, já passou janeiro, né? Já está terminando fevereiro, se não passou aqui ainda. Que Deus te use nessa manhã de sábado, usando, né, trazendo a mensagem que a gente precisa. Obrigado, Kleber. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que... Quem ia pregar? Quem ia pregar? Ah, você. Mas certamente Deus, sábado que vem, vai te usar para trazer a mensagem de Deus. Bom dia a todos, um feliz sábado. Não era para estarmos aqui hoje também, né? Tem esse lado. Nosso plano era irmos direto para Xaxim. Meu pai está com problema de saúde e eu estou vindo da nossa universidade, da UAP, onde estou fazendo ali meu doutorado em teologia. E passaria lá e depois iria para casa. Contudo, achamos mais conveniente virmos para cá. Minha esposa desceu lá do IAP, veio para cá e eu subi, nos encontramos e resolvemos passar este sábado aqui em Guaraciaba e com vocês, agora sábado de manhã. É bom estudar a palavra de Deus e é bom rever vocês também. Estou vendo aqui o Tiago e a Tati. Tivemos ali o tempo que vocês moraram no Amazonas, né? Nós também moramos 5 anos e meio lá. Vocês chegaram a frequentar o Castelo do Rei, não foi? Eu era pastor ainda lá, não era? Bom encontrá-los. Agora estão morando aqui. Então tá bom. Tudo perto do sogro, da sogra, né? Perto do pai e da mãe. O outro filho está no IAN, na FADBA, né? Professor de teologia, Novo Testamento, acho, se não me engano, né? É a minha área também, Novo Testamento. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 14. Deixa aberto. E nós vamos, antes, fazemos uma oração e logo em seguida vamos estudar esse texto. Querido Deus, nosso Pai, pedimos a ação do Teu Espírito, que Teu Espírito venha falar ao nosso coração. Este é o momento mais importante do culto, não que as outras partes não sejam, é que este é o momento em que Tu falarás através da Bíblia, Teu livro sagrado, a Tua palavra, que é a verdade. Até agora nós dizemos para Ti o quanto Te amamos. Agora queremos ouvir, Senhor, a Tua verdade, a Tua mensagem para a nossa vida, para sairmos deste lugar com a Tua glória, com o nosso coração cheio de esperança e também confiantes em Tuas promessas. No nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, vamos começar falando um pouquinho do livro do Apocalipse. Alguns estudiosos acham que o livro do Apocalipse é um livro que revela como a primeira comunidade ou as primeiras comunidades cristãs adoravam a Deus. Ele de todos os livros do Novo Testamento, talvez da Bíblia, tirando os Salmos, que é um livro que faz ali o louvor a Deus, adoração a Deus. O livro do Apocalipse é o livro que mais aparece expressões
de adoração, formas de adoração. Então, alguns imaginam que ele, no começo, era um livro de adoração, um livro da primeira comunidade cristã, onde a primeira comunidade cristã lia o livro e, ao mesmo tempo, faziam esses cânticos, esses louvores a Deus. Para nós, o livro do Apocalipse, o que é? Ele é o quê? Revelação, muito bem, o que mais? Ele é profecia, é a palavra profética de Deus. O contexto em que João escreveu o Apocalipse, ele é muito importante para nós entendermos a mensagem. Pois a mensagem dele, conforme nós cremos, começa nos seus dias e vai em toda a história do cristianismo, até a volta de Jesus. Ou seja, o livro do Apocalipse fala antecipadamente o que haveria de acontecer na história, para estarmos prontos para o último acontecimento. Qual é o último acontecimento? A volta de Jesus. Então o livro traz uma mensagem especial. Nos dias de João, o imperador Domiciano havia declarado que ele era Deus na terra. Ele era o próprio Deus na terra. E que todos deveriam adorar a ele ou o espírito de Roma. Todos os cidadãos romanos ou de outras nações que estavam debaixo do jugo romano deveriam então adorá-lo como se fosse um Deus. E aí se depara com um problema. 2 povos não adoravam o ser humano. Eles adoravam unicamente o Deus da Bíblia, os judeus e também os cristãos. E aí, por esse motivo, João, o último apóstolo, que não aceitou se submeter a essa lei do império, ele, sendo um exemplo, sendo um referencial, ele diz que ele não vai adorar o imperador. O imperador, então, através lá dos seus súditos, os governadores e assim por diante, mandam prender a João. João morava na cidade de Éfeso e João, então, é levado ao tribunal e acusado, e disseram que ele deveria ser atirado dentro de um caldeirão de óleo fervente. E foi atirado. E segundo a tradição, ele escapou ileso desse caldeirão. O imperador pensou, como é que eu vou me livrar desse camarada? Tem que me livrar desse último apóstolo aqui, porque ele é um incômodo, ele fica dizendo que somente a Deus e a seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo é que devem ser adorados. Então, esse camarada está atrapalhando aqui a minha lei, a minha vontade. Então, João foi levado como prisioneiro para uma ilha chamada Patmos, ali no mar Egeu, pertinho da Grécia, e ele foi trabalhar nas minas de pedra. O propósito ali era tirar pedra para o império fazer as estradas, casas e assim por diante. Qual era o objetivo? O objetivo é que João morresse lá. Já imaginou? Uma pessoa bem velhinha, João devia estar lá quase com seus 100 anos de idade, e agora ele tem que quebrar pedras. Você imaginou uma pessoa idosa, uma pessoa, seu avô, sua avó, bem velhinho, bem velhinha, e agora se mandaram para um lugar desse, e ali tem que quebrar pedras para poder ganhar sua comida, ganhar ali alguns trapos para se vestir. E foi ali, nesse lugar, que João teve as visões a respeito da história do cristianismo, da história do mundo e também do quê? Do novo céu e da nova terra. Olha que coisa bonita. Eu gosto de dizer que ele é profecia, que ele é revelação. Sim, porque o Evangelho é a revelação de Deus. É a revelação do quê? Do amor de Deus. O Apocalipse é um evangelho. O Apocalipse é a revelação do amor de Deus. E no capítulo 14, o verso 6 e o verso 7, nós encontramos aqui a primeira mensagem dos 3 anjos. Essa mensagem, ela está ligada com o quê? Com os adventistas do 7º dia. Esta é a mensagem que deve ser falada às pessoas antes de Jesus voltar.
Esta é a mensagem que está ligada com 1844. Por quê? Diz assim: chegou a hora do seu juízo. E se chegou a hora do seu juízo, ou seja, nós já vivemos esse tempo de juízo. Estudando a lição dessa semana, eu fiquei pensando, que tempo solene. Que tempo solene nós vivemos. Nesse momento está ocorrendo uma obra no santuário celestial. Os profetas desejavam estar em nossos dias, contemplar esse tempo. E certamente eles não ficariam quietos, não teriam medo de anunciar as boas novas que a Bíblia fala. E veja no capítulo 14, verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Eu quero começar justamente com esta palavra, evangelho. O Apocalipse deve ser chamado como o evangelho. Nele está presente o evangelho. Não sei se alguns de vocês já foram católicos aqui. Alguém já foi católico aqui? Deixa eu ver as mãos. Opa, eu também já fui católico. Quando eu era católico, nós tínhamos o costume de rezar, né? O credo apostólico. Você já, na igreja, na missa se faz a proclamação, ou se diz o credo apostólico. Você lembra como é que inicia o credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o quê? Dos céus e da terra, e em seu Filho, que nasceu, padeceu, foi morto, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir o quê? Julgar os vivos e os mortos. Creio na Santa, ali diz católica, né? Mas na verdade o original diz, creio na Santa Igreja. O que mais? Comunhão dos santos, remissão dos pecados, na vida eterna. E o que mais? Só. É um resumo do quê? O que é o credo apostólico? Ele é muito antigo. Ele provavelmente seja do primeiro século, finalzinho do primeiro século, começo do segundo século. Ele é antigo. Ele é um resumo do quê? Do Evangelho. Ele é um resumo do Evangelho. E o Apocalipse, olha que coisa maravilhosa. Ele também contém estes elementos que falam das boas novas de salvação. As pessoas hoje olham para o Apocalipse e dizem, melhor, qualquer coisa que está acontecendo, como agora esse coronavírus, alguns dizem, são tempos apocalípticos, porque o Apocalipse fala de pestes, desgraças, né? Começa a ter guerra e tal, manda um míssil para cá, uma bomba para lá e não sei o quê, atentado a colar. Alguém diz, tempos apocalípticos, é o Apocalipse. Começa a ter degelo, as geleiras vão diminuindo, o sol vai aumentando, o índice de câncer de pele também e tudo mais. As pessoas dizem, nós vivemos nos tempos do Apocalipse. Parece que o Apocalipse está ligado com o quê? Com desgraça, com tragédia. Pois olhem, meus amigos, aqui no capítulo 14, verso 6, diz que o Apocalipse tem o quê? O Evangelho. O Evangelho eterno. Por que Evangelho eterno? Alguém falou aqui, muito bem. Porque ele começa dizendo, olha, o começo do Apocalipse, ele é bonito. E quando eu leio esse texto, muitas vezes eu me emociono. Olha o que diz aqui, o capítulo 1, verso 4 em diante. João, as 7 igrejas, ou destinado às 7 igrejas que se encontram na Ásia, paz, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir. Quem é esse? Deus o Pai. Deus o Pai. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Quem é esse? Quem é esse que envia a carta? O Pai,
Quem é outro que enviou a carta? O Espírito Santo. E da parte de quem? Quem é que assinou as sete cartas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque aqui diz, da parte deles é que essas cartas estão sendo enviadas às 7 igrejas. E alguns dizem que não existe o conceito, a ideia da trindade, né, da triunidade de Deus. Aqui, ó, os 3 estão enviando a carta. Os 3 enviam as cartas para as 7 igrejas. E aí continua dizendo assim, o verso 5 que me interessa, para esse sermão. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do quê? Dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Como é que inicia esse livro da revelação? Falando que Deus nos amou, Deus nos ama através de seu Filho Jesus Cristo. Amou a tal maneira, diz aqui, aquele que nos ama e pelo seu sangue, pela sua vida, nos libertou do quê? Dos nossos pecados. O Evangelho do Apocalipse tem essa mensagem maravilhosa a ser dada ao mundo. Nele nós vamos encontrar que Jesus é o Verbo de Deus. João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o Verbo. Capítulo 19 de Apocalipse diz o quê? Eis o Verbo de Deus montado em cavalo branco. Num cavalo branco. Nós vamos encontrar que Jesus é aquele que morreu, esteve morto, mas o quê? Ressuscitou. E nos diz o capítulo 12 que esse Jesus subiu aonde? Aos céus. No capítulo 12 diz que o filho da mulher foi tomado para Deus até o seu trono. No capítulo 5 diz que Jesus está o quê? Está junto a Deus, junto ao seu trono. E outros textos das 7 igrejas diz que ele sentou à direita de Deus. Você vai dizendo, pastor, parece com o credo, né? Parece com o credo, justamente. Porque o credo é um resumo. O que mais nós temos? Que Jesus nasceu de uma mulher, que Jesus é homem, o Evangelho ensina isso, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus ressuscitou, que Jesus está à direita de Deus. O que mais? Que Jesus intercede por nós. Capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 8 de Apocalipse, fala que Jesus intercede por nós, que está ali fazendo a sua obra de intercessão. O Apocalipse fala que começou um julgamento no céu, capítulo 10, 11, 12 de Apocalipse, até o fechamento da porta da graça, no capítulo 15, verso 5. Tudo isso é Evangelho. O Evangelho, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, fala que Jesus vai voltar a segunda vez. Os sinais indicam que ele vai voltar, certo? Assim também o Apocalipse fala desses sinais. Jesus falou que haveria queda das estrelas, escurecimento do sol, da lua, o que mais? Um grande terremoto. Tudo isso nós sabemos que já aconteceu. O Apocalipse também fala, o Evangelho do Apocalipse. Olha que coisa bonita o Apocalipse. É a mensagem de que Deus te ama. Porque o capítulo 1, verso 5 diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Como é bom saber que alguém nos ama. Como é bom saber que alguém se preocupa conosco. Não é verdade? Eu fico imaginando, né? Quando nós deixamos nossa filha agora lá na UAP, é distante, nossa casa, 1.500 quilômetros, e ela estará ali para os próximos anos estudando. Essa preocupação de um pai, de uma mãe, pelo bem-estar de seus filhos. Eu creio que todos aqui que são pais se preocupam com seus filhos. Não é natural isso, a não ser que seja algo antinatural. Não se preocupar com seus filhos. Sentir saudades, né? Essa é uma palavra que quando a gente fala lá com os argentinos, saudades. O que é saudades? Eu digo, é uma nostalgia, é uma mistura de passado, presente, futuro, uma coisa assim que a gente não consegue explicar. É uma palavra que só tem em português.
Mas esse amor, a preocupação, ao ponto de às vezes nós renunciarmos, nos sacrificarmos, fazermos qualquer coisa, é uma demonstração do quê? De quanto a pessoa é importante para nós. Sabe quão importante Jesus fala que você é para Deus o Pai, para Ele e para o Espírito Santo? Está no capítulo 1, verso 5, que diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você é muito importante para Deus. O Senhor deu a sua vida para te ter de volta. E o Apocalipse ele fala que o Senhor Jesus voltará. O Senhor Jesus, o Evangelho, os três Evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles falam que Jesus vai voltar. Mas a beleza do Evangelho, do Apocalipse, sabe qual é? É que Jesus vai voltar. Haverá o julgamento, sim, dos vivos e dos mortos, que já começou, o Apocalipse fala sobre isso, mas terá conclusão depois do milênio. Mas esse Jesus que te ama, está reservando um lugar especial para você. Você imagina João passando por todas aquelas lutas, as lutas. Nossos irmãos, naquele primeiro século, perderam o emprego porque não queriam adorar o imperador. Perderam os recursos, perderam as suas casas, famílias foram divididas, foram separadas. O que mais que nós encontramos lá? O sacrifício de que alguns tiveram que fazer, tiveram que pagar a sua liberdade. Alguns dos nossos irmãos, naquele primeiro século. Por quê? Porque quando eles leram esse texto, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou, eles disseram, se Ele nos amou, estamos dispostos a fazer o quê? Qualquer coisa por Ele, qualquer coisa por Ele. E aí você tem as histórias bonitas, né? Histórias bonitas que contam dos primeiros cristãos que iam para o circo romano ou para o Coliseu para dar a sua vida por Jesus Cristo. Sabe, meus amigos, hoje nós vivemos num país que ninguém precisa morrer por Jesus. Não tem ninguém aqui dizendo assim, olha, vem cá, vem para cá. Você é cristão que guarda o sábado, e pois é. Então assim, renuncia a sua fé, ou você vai morrer. Nós não temos isso no Brasil. Ainda não, né? Em outros lugares do mundo a gente já vê isso. Mas veja só, nossa maior dificuldade, sabe qual é? Nossa maior dificuldade é viver por Jesus. É abrir mão de uma vida de pecado. 7 igrejas, 5 delas era bem complicado. 2, Jesus só elogia. Mas 5 delas eram complicadas. Alguns iam para umas festinhas lá, que uns tal de seguidores de Balaão, dos nicolaítas lá, iam para umas festas de idolatria, né? Tipo o carnaval de hoje, essas coisas assim, uns bailões aí, certo? Achavam que não tinha problema nenhum, né? Outros eles tinham lá uma profetisa chamada Jezabel, que eles ficavam ouvindo as orientações dela, certo? E ela jogava os irmãos contra João. Dizia, João não é pastor. Esse João, por que você tem que estar obedecendo esse João? E aí Deus manda pelo próprio João, olha, diga para ela que é para ela se arrepender, ela mudar a sua maneira de ser, porque ela pratica o quê? Ela pratica aquilo que não me agrada. Eram igrejas problemáticas, mas o Senhor Jesus diz para cada uma delas, arrependa-te. O Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Arrependimento. Arrependa-te. Não tenho achado as tuas obras o quê? Dignas diante do meu Deus. Queridos irmãos, o Evangelho nos convida a viver por Jesus Cristo. Você está disposto a viver por Jesus Cristo? A se sacrificar por Ele? Esta é a boa nova, que Ele nos ama
E Jesus nos convida a amá-lo. Você quer ver como é que ele nos convida para amá-lo? No capítulo 14, verso 7. Aqui está a resposta do Evangelho. Depois que nós vemos essa beleza toda do Evangelho, o que Jesus Cristo fez por nós, o que Jesus Cristo está fazendo por nós, e o que Jesus Cristo fará por nós, novos céus e nova terra, o Senhor nos convida a amá-lo, a adorá-lo. Veja o que diz aqui, a resposta do Evangelho. A resposta do Evangelho qual é? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e o quê? E as fontes das águas. O que é adoração? A palavra adoração aqui, na sua língua original, a palavra adoração, é uma palavra que significa o seguinte, na sua raiz, você tem cachorro em casa? Quem tem cachorro em casa? Cachorro em casa? Muito bem, eu também tenho um cachorro em casa. Os cachorros vêm felizes da vida, assim, para os seus donos, porque cuidam dele, dá comida, né, trata, dá banho, dá não sei o que mais, e assim por diante. E ele vem e reverentemente vem e coloca as suas patas, e às vezes, não sei se você viu, que ele se prostra assim diante de ti e tal, reconhecendo que tu és o dono dele, que você é tudo para ele. O que o Apocalipse está dizendo é que quando nós vemos esse plano tão lindo de amor, tão grande, tão formidável, algo assim que mexe com o nosso coração, que nos leva a uma resposta. Que resposta é essa? Para a mulher que foi libertada de 7 espíritos imundos, como é que era o nome dela? Maria Madalena. Para esta mulher, ela resolveu fazer o quê? Dar o que havia de mais precioso. Levou lá um frasco de perfume, quebrou na cabeça de Jesus o óleo que tinha o perfume, e ali ungiu a sua cabeça e lavava os seus pés com as suas lágrimas, enxugava com seus cabelos. Para Levi Mateus, que era funcionário público do Império Romano, sentado lá na Receita Federal daqueles dias, né, ali recebendo dinheiro, passa o dinheiro para cá e tal, e recebia uma percentagem, percentual do que ele cobrava, e tinha o direito de cobrar coisas a mais. Você vê que aquele negócio de cobrar a mais não é dos nossos dias, naqueles dias de Jesus já existia. Para Levi Mateus, certo? O ato de adoração dele foi, ele diz o Evangelho de Mateus, que ele deixou tudo. Eu fico imaginando, o camarada deixou emprego, deixou aquele salário gordo, e deixou tudo isso para quê? Para seguir a Jesus Cristo. Para seguir a Jesus Cristo. Esse foi o ato de adoração de Levi Mateus. E você me fez lembrar daqueles que tinham uma pequena empresa de pesca, que tinha ali os sócios, João, Tiago e Pedro e André, os 4. Tinham pequenas empresas ali com os pais. Diz que deixaram os pais, deixaram tudo, deixando as redes. E veja que coisa interessante, eles deixaram as redes da internet, deixaram o Instagram, deixaram o Facebook, deixaram tudo isso e o seguiram. Porque Jesus era para eles o quê? Tudo. Jesus passou a ser tudo para eles. O Evangelho desse amor incompreensível, infinito de Deus, é respondido, traz uma resposta humana. Que resposta humana é essa? A adoração. E aí o livro do Apocalipse vai falar como é que essa adoração é feita. Primeiramente, quando nós viemos à casa de Deus, vocês viram aqui a descrição, no capítulo 4 e 5, eles estão no templo de Deus lá no céu. Os anjos, os querubins, aqueles seres, né, meio estranhos, ali estão 24 anciãos, que são seres humanos, que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro,
24 anciãos que ressuscitaram com Jesus Cristo. Mateus diz que eles ressuscitaram com Jesus Cristo e subiram ao céu com Jesus Cristo. Ellen White, no livro Desejado das Nações, diz que eles entraram pelos portões eternos da cidade santa e com louvores aclamando a libertação que Jesus Cristo havia proporcionado através do seu sangue. Ali naquela assembleia, agora presta atenção, como é que eles adoram a Deus? Eles adoram a Deus reverenciando a Deus. Sabe, meus amigos, por que nós viemos sábado pela manhã à igreja? Por causa do Evangelho. O Evangelho deve ser a motivação pela qual nós viemos adorar a Deus. Quando reconhecemos que Deus é o nosso Criador, quando reconhecemos que Deus é o nosso quê? Salvador, nosso Redentor. Quando reconhecemos, nós viemos à presença dEle, o que é que os anciãos, os 24 anciãos fizeram? Se prostraram diante de Deus e adoraram ao Pai e ao Filho, reconhecendo o amor deles. O que é que fizeram os outros seres? Adoraram a Deus, reverenciando, assim como um cão que se prostra e diz para o seu dono: tu és tudo para mim, eu reconheço. Adoração é isso. Mas o que mais fazem as pessoas que adoram a Deus? Aí está um ponto importante, que eu não posso sair daqui sem falar para você isso. O Evangelho eterno, o Evangelho que está com Deus preparado, sabendo que se os nossos primeiros pais pecassem, morressem, haveria um plano em Jesus Cristo. É o Evangelho que te capacita, te habilita, te investe de autoridade para você adorar a Deus. Olha só, capítulo 5, verso 9. E entoava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, todo povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O que você é? O que você é? Quando eu era católico, meus pais diziam que nós deveríamos respeitar o sacerdote. Então, para a igreja católica existe um sacerdócio, são os padres. O povo não é sacerdócio. Os padres são os sacerdotes. Eles fazem essa distinção porque eles pegam lá do Antigo Testamento. Mas segundo o Evangelho eterno, graças ao Evangelho eterno, Deus investiu você para ser um sacerdote, uma sacerdotisa. No dia do seu batismo, o pastor levantou a mão e te proclamou como filho e filha de Deus. Você é um príncipe e você é uma princesa de Deus. Para quê? Para adorá-lo. Como é que você adora a Deus? Reverenciando. Quando nós entramos nesse lugar, nós devemos entrar com reverência, assim como os anjos, assim como os 24 anciãos. Devemos prestar um culto a Ele, só a Ele. Por mais que tenhamos pessoas bonitas aqui na frente cantando e tudo mais, só Deus é digno de adoração. Só Ele é o centro da adoração. Por quê? Porque Ele nos ama. E através do sangue de seu Filho, nos libertou dos nossos pecados. Por quê? Porque hoje Jesus intercede por nós. Por quê? Porque Ele virá a segunda vez para restabelecer este mundo aquilo que era no princípio. Deus investiu você para ser um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Não é o pastor que é o sacerdote. Não é o pastor, o homem que se comunica com Deus. É você. Você é um sacerdote que tem acesso a Deus. Você foi investido de autoridade para pregar o Evangelho. Sabe, o que significa ser esse sacerdote? Significa que você é um embaixador de Deus.
No Brasil, nós temos muitas embaixadas. E aquele pedaço onde está a embaixada, vamos pegar aqui a embaixada dos nossos irmãos aqui, os irmãos da Argentina. A embaixada é terra da Argentina em solo brasileiro. Você está entendendo? Quando Deus te investiu de autoridade, Deus te deu, Deus te colocou como sacerdote, como sacerdotisa, Deus está dizendo assim: vocês são príncipes, são princesas, são a menina dos meus olhos. Onde vocês colocam os pés, é o reino dos céus que é chegado na terra. Porque vocês são meus representantes. Que responsabilidade, irmão. Que responsabilidade, irmã. Perante a nossa família, perante os vizinhos, perante as autoridades, perante as pessoas que nós convivemos, nós somos representantes de quem? Do reino dos céus. Somos embaixadores, porque você é um príncipe, você é uma princesa. E aí está uma beleza, meus amigos. A beleza é que na sua vida, na maneira como você fala, na maneira como você faz o seu negócio, na maneira como você se veste, na maneira como você come. Porque diz Ellen White no livro Desejar Tuas Nações, toda mesa é um altar a Deus. Alguns dizem que isso não é importante. Opa! Toda mesa é um altar a Deus. Se eu sou um sacerdote, se você é uma sacerdotisa, um sacerdote, a maneira como eu vivo, diz o Apocalipse. Por isso o Apocalipse diz: as suas obras os acompanham. Então veja, eu adoro a Deus de maneira reverente, eu adoro a Deus oferecendo a Deus minha vida, e a maneira como eu faço, eu ajo, eu estou o quê? Fazendo o quê? Adorando a Deus. A maneira como eu oferto, a maneira como eu canto. Eu não quero aqui criar polêmica, mas você viu que no Apocalipse não existe instrumento de percussão? Não existe bateria. Não quero criar problema para ninguém. E esta era a maneira como os cristãos adoravam. Da mesma maneira que o céu adora. Mesma maneira que o céu adora. Da mesma forma. Era ligado. O que acontecia lá, deveria acontecer na terra. Esse é o modelo de adoração. Mas alguns, não sei o quê. Existia bateria naqueles dias? Existia tambor naqueles dias? Existiam instrumentos de percussão? Sim. Tanto para os judeus como para os romanos. A maneira como eu oferto, aqui nos diz o capítulo 5, que quando o Cordeiro apareceu e foi falado a razão da sua adoração, eles ofertaram taças de ouro cheias de incenso a Deus. Todo sábado de manhã Deus nos oferece a oportunidade de ofertar a Ele, de adorar a Ele. Esse é o modelo de adoração. Mas eu quero concluir. Veja, o Evangelho nos chama para adorar a Deus. A resposta é a adoração. E vimos que nós adoramos a Deus reverenciando, adoramos a Deus pelo nosso estilo de vida, porque somos príncipes, princesas de Deus. Adoramos a Deus ofertando, ali diz que eles ofertaram taças de ouro a Deus, cheias de incenso. Mas a maneira mais básica da adoração na Bíblia e no Apocalipse, sabe qual é? A maneira mais fundamental, mais básica. Todo adventista deve saber disso. Todo adventista deve saber disso. Capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança de quem? Os que guardam o quê? E têm a fé em Jesus.
Vocês têm mais 5 minutos para explicar isso? Vamos pegar aqui os mandamentos de Deus. Primeiro mandamento qual é? Não terás outros deuses diante de mim. A adoração começa onde? No coração. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem o quê? Nem nada no céu, na terra. Não te prostrarás, ó, o culto aqui, ó. Não te prostrarás. A palavra adoração quer dizer o quê? Se prostrar, reverenciar. Não te prostrarás diante delas. O terceiro mandamento quer dizer o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, primeiro, adoração interna. Segundo, adoração externa. O terceiro, as palavras sagradas, as palavras que nós dizemos a Deus. Não tomarás o seu nome o quê? Em vão. Adoração que envolve, a Bíblia tem um nome de Deus, ela é um livro sagrado. Os hinos são sagrados, a gente não pode brincar com essas coisas, levar de maneira humorística, não, é sagrado. E o último, o dia de adoração. Qual é o dia da adoração? Lembre-se do dia de sábado para o quê? Santificar. 6 dias trabalharás e farás o quê? Toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do quê? O Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem o forasteiro e tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor, os céus e a terra, e tudo o que neles há. Olha que bonito. Apocalipse 14, verso 7 diz que adorai aquele que fez o quê? O céu, a terra e o mar e o quê? E as fontes das águas. Adorai esse Criador. Agora veja. Primeiro mandamento, adoração interna. Segundo mandamento, adoração externa. Terceiro mandamento, as palavras, o nome de Deus é sagrado. Quarto mandamento, o descanso. O sábado, a palavra sábado quer dizer descanso. Shabat quer dizer descanso. Agora vamos ao Apocalipse capítulo 14, novamente. Verso 9 até o verso 11. Você vê o que o diabo faz agora. Ele faz uma contrafação. Através da besta e da sua imagem, ele faz uma contrafação. Vamos lá. Diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, primeiro mandamento da besta, e a sua imagem, segundo mandamento da besta, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, o nome da besta, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Por quê? Porque eles estão unidos ao diabo. Eles estão unidos a Satanás. E querem que as pessoas adorem a criatura, em vez de adorar o Criador. E agora o verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem o quê? O que quer dizer a palavra sábado? Não tem sábado, não tem um Shabat, não tem um descanso. Quem não tem descanso? Não tem descanso de dia e de noite os adoradores da besta, o primeiro mandamento da besta, a sua imagem, o segundo mandamento, e quem quer que receba a marca do seu nome. Quantos mandamentos nós encontramos aqui? Os 4 primeiros mandamentos. Se eu perguntar para você, agora, qual é a maneira mais básica, fundamental na Bíblia, de responder o Evangelho eterno? De dizer: Senhor, eu te adoro, eu te amo, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer aquilo que o Senhor pede, eu quero te adorar. Qual é a maneira mais básica? Obedecendo o quê? Os mandamentos. Quão profundo é o que eu estou dizendo para você? Sabe por quê? Jesus disse: se me amais, guardarei o quê? Amigos, o fim se aproxima. Talvez não sejamos hoje convidados a morrer por Cristo, mas o Senhor nos convida a o quê? A viver por Ele, adorando a Ele.
A resposta a esse evangelho maravilhoso, esse evangelho da salvação, é adoração. Através da reverência, do culto que fazemos a Deus, através da nossa vida, nossas palavras, nossas ações, porque somos embaixadores, somos príncipes e princesas de Deus, através de uma oferta, da oferta que damos a Deus, mas o Senhor nos desafia. Tudo isso podemos fazer e vivermos uma vida de pecado, desobedecendo, transgredindo os seus mandamentos. E aí, infelizmente, estamos do lado errado. Podemos vir todo sábado aqui, dobrarmos os nossos joelhos, trazermos nossos dízimos e nossa oferta. Podemos ser pessoas de bem na sociedade, mas vivermos uma vida de pecado. Por isso a mensagem do Apocalipse é: arrependa-te. 7 vezes Jesus diz: arrependa-te. E para aqueles que nesta manhã querem se arrepender, para aqueles que querem se arrepender, o Senhor tem o remédio para a nossa doença chamada pecado. Capítulo 7 de Apocalipse. Olha que coisa linda. Capítulo 7 de Apocalipse. O Senhor Jesus, verso 14 e 15. Respondeu-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Convite do Apocalipse para aqueles que querem verdadeiramente adorar a Deus é que guardem os seus mandamentos. O convite para aqueles que estão transgredindo os mandamentos de Deus é: arrependa-te. E caso você se arrepender, o Senhor diz: aqui está o sangue do Cordeiro, onde você pode lavar a sua vida e ter a sua vida renovada para se preparar para os céus. Capítulo 22 diz assim: quem entrará pelas portas da cidade? Quem entrará pelas portas da cidade? Os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Você crê nisso? Nesse dia, Deus falou contigo. De alguma maneira, Deus falou com você. E eu quero fazer um convite a você. A você, aí onde você está sentado, a fazer uma confissão a Deus. Senhor, eu preciso me arrepender. Eu estou vivendo uma vida de pecados, uma vida contrária aos teus mandamentos. E eu preciso desse sangue remidor, porque eu quero te adorar, guardando os teus mandamentos, te servindo. O Evangelho é a oportunidade que eu tenho de ser salvo. Talvez você, na meditação dessa manhã, tenha dito: poxa, eu não estou adorando a Deus de verdade. Tudo que o Senhor fez, eu estou picafumando, como diz por aí. A oportunidade hoje de reconsagrar nossa vida. E por fim, o Senhor nos convida, se você não é um cristão adventista, o Senhor nos convida a guardar, ou melhor, a aceitar o seu Evangelho. E como resposta, a guardar os seus mandamentos, adorá-lo verdadeiramente. Cada um pode fazer a sua entrega. Feche seus olhos, faça uma oração e depois encerraremos com outra oração, pedindo a bênção sobre vocês.